Bota aí o som do Clube do Remo, rapaz. Eu até falei aqui ontem que era um jogo propício pro estilo do Léo Condé de retrancar, de tentar sair pelo menos com o empate, né? Sem a vantagem, mas com o empate, ou pra vir pra Belém e resolver aqui. Porém, o Remo, como diz Paulo Fernando, se vestiu de macho, aproveitou as oportunidades que teve e aplicou um sonoro 3-1 no Bahia. Quem dera, repetindo, que fosse uma partida válida pelo Brasileirão, né, pela Série A, para garantir ali 3 pontinhos, deixar o Remo mais tranquilo nessa briga pela permanência. Porém, eu acredito que essa vitória de ontem vai impactar no jogo de sábado. Então a gente vai ver um Baianão lotado, um time confiante para ir para cima e trazer esses 3 pontos pro Remo, né? Isso que é mais importante, né? O Remo buscar confiança. Galera que tá aqui nos comentários, como o Paulo Fernando não está aqui hoje por questão de procedimento médico, vou pedir pra galera botar o leãozinho no chat. Se você é torcedor do Clube do Remo, bote o leãozinho no chat, comemore essa vitória, que foi uma vitória realmente muito importante pro Clube do Remo retomar a confiança na temporada. Como disse Yuri, que tem o Bahia umas 4, 5 vezes por mês aí, porque tá fácil já pro Remo vencer o Bahia, tá tranquilo. Léo Condé deita pra cima do time do Rogério Ceni. A galera tá aqui, o Lucas Dantas, Rodrigo Santos, o William Amaral, o José Bruno Cunha, o Ari Macedo, Edgar Menezes, galera sempre comentando aqui com a gente. Deixa o like também, te inscreve no canal de O Liberal, também no canal da Liberal Mais. Como é que tá o chat da Liberal Mais aí, Yuri Costa? Estão perguntando se tem acarajé, cadê o Bad sem dente? O Que Bad, isso? olha o outro. Respeita. O Bad é Pai Sandu e nem apareceu. Bad é Esporte Belém. O Elielson Manso queria até ouvir você sobre isso, Mataus. Ele fala que o Pico precisou de 10 minutos para qualificar o meio de campo, né? A gente viu o Leonel Pico entrando ontem, já na parte final do jogo. Eu até, 40, quando ele entrou, 42, se não me engano. era 39. Quando ele entrou, eu olhei, tava 39. Eu até falei, pô, vai botar ele agora. Podia, né? O Zé Ricardo que tava meio apagado. O Zé Wellington fez uma partidaça. O Zé Ricardo não fez nada. O Zé Wellington fez uma partidaça, mas o Zé Ricardo tava meio melhor. O que você achou da partida do Pico e por quê, né? Quer dizer, levanta o questionamento do que o Léo Condé tem contra ele, ou talvez não confie no estilo de jogo dele, talvez não esteja treinando bem. O que será que deve estar acontecendo aí? Não, primeiro de tudo, trazendo aqui pra galera que tá, por exemplo, o Jackson, que tá ligado em Macapá, o Alexander, Rômulo Fiel, o Elton, Didier Arrastão, que já trouxe o clima pra torcida, né? Realmente é uma vitória para comemorar e muito, muito, muito mesmo. O Remo, ele jogou pra se defender e contra-atacar. Isso foi uma ideia desde o início do jogo com o Léo Condé. Até a impressão que se passa em alguns momentos, e a gente até discutiu isso, o Remo, para mim, não foi nem um time muito corajoso e nem um time covarde. Ele foi com uma ideia de bora travar o meio de campo, porque o jogo do Bahia é pelo meio de campo, então bora travar o meio de campo e o Bahia não vai jogar por dentro. E o Bahia até teve um grande início de jogo, botou bola na trave, exigiu a defesa do Rangel, isso com 8 minutos já dava para estar 1-0 para o Bahia, mas o Bahia não aproveitou as oportunidades. O Remo, com essa trinca de volantes, o Pico, o Zé Wellison, o Patrick e o Zé Ricardo, trancou ainda mais esse meio de campo. Pikachu ajudando na marcação para cima do Juba também trancou o meio de campo. Então o Remo conseguiu travar esse meio de campo do Bahia como deu. Dentro disso, o Bahia não usou muitos lados de campo, né? O próprio Luciano Juba há pouco apareceu, também o menino lá da direita não teve tanto ímpeto assim. Dentro dessa estratégia inicial do Clube do Remo, a gente pode dizer até que deu certo desde o começo, porque o Bahia teve pouco volume de jogo. Apesar de ter algumas chances no início, dali pra frente demorou pra caramba. Depois disso, quando o Remo faz 1-0 e toma o gol imediatamente ali, porque teve um espaço entre os gols, mas teve o gol do Remo, ficou parado no VAR uns 4 minutos, no lance seguinte saiu o gol do Bahia. O Remo, no segundo tempo, ele trava muito bem o meio de campo e o Bahia vai perdendo força. O Everton Ribeiro sai, acaba perdendo ainda mais ali a característica de construção. E para mim, naquele momento, a partir do momento que o Everton Ribeiro sai, o Bahia não ia mais fazer gol. Porque o Bahia girava de uma lentidão e o balanço defensivo do Remo estava funcionando muito bem.
e estava funcionando. Só que Tava faltou... muito pobre na criação o Bahia. Exatamente. O Bahia estava pobre na criação, só que em determinado momento o Remo também não estava conseguindo aqueles contra-ataques, não estava conseguindo trazer aquela jogada ali que a gente fala, pô, agora o Remo vai criar essa chance. E aí tem o lance do Pikachu, com uma marcação diferente, uma marcação mais alta, porque o Remo, quando o Bahia recuava para construir, o Remo aí sim subia as linhas para marcar numa dessas ali na saída do Bahia. O Pikachu consegue roubar a bola, sofre o pênalti e no finalzinho uma jogada praticamente individual do Marcelinho, ele puxa o contra-ataque e acaba fazendo o gol. Dentro disso, na ideia inicial, eu não vi o Zé Ricardo agregar tanto. Esperava que o Zé Ricardo fizesse mais coisas dentro do planejamento, que em teoria ele seria o volante mais avançado, o volante que teria um pouco mais de qualidade para sair para o jogo. E a gente não viu um grande jogo do Zé Ricardo, a gente não viu uma participação intensa do Zé Ricardo nem defensivamente também, porque normalmente a bola do Bahia ela estava passando ali pelo cenário que não esbarrava no Zé Ricardo, podemos dizer assim. O Pico, quando entra, ele traz ali, o Bahia já estava péssimo no jogo, o Bahia não ia conseguir fazer mais nada naquela partida, estava desandando a parada para o Bahia, e o Pico quando entra ele tem que aproveitar a oportunidade, para mim, não para mostrar o lado defensivo, porque esse lado defensivo ele já mostrou para todo mundo, mas o lado com a bola no pé, ele teve pouquíssimos momentos, mas teve um momento que ele conseguiu, ele fez 1-2, apareceu lá na frente, então ele mostrou o quê? Talvez se der liberdade pro Pico, ele vai ajudar ofensivamente também. O cara já fez gol. Ele tem gols, né? Eu gosto muito da ideia, não sei se você concorda comigo, de Pico e Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo, pra mim, ele faz um trabalho de recomposição, pelo menos fazia. Teoria, né? Fazer excelente, e o Pico pisava na área, fazia gols excelentes ali na parte do meio de campo. Pra mim, se for fazer uma trinca de meio de campo com as opções que o Remo tem hoje, seria Zé Wellison, Patrick e Pico para jogar como o Remo jogou contra o Bahia, preenchendo o meio, que o Pico ele vai conseguir trazer essa solidez defensiva e tu pode inverter às vezes, Pico, segura um pouquinho, a gente vai dar uma liberdade pro Patrick, segura um pouquinho, Zé Wellison sobe 1-2 vezes, ficar fazendo esse rodízio, porque os três vão conseguir ter essa capacidade defensiva dentro de um espaço curto e os três têm características que podem ajudar lá na frente. O Zé Wellison tem um passe longo, o Pico tem essa chegada que acho que ainda precisa de uma questão física para ele dar um salto ainda maior, e o Patrick ele vai conseguir ajudar tecnicamente, só que ele não vai chegar tanto que ele chega uma vez no primeiro tempo, que ele tem aquela finalização, e depois aí não chega mais, né? Porque é isso, o Patrick ele vai chegar algumas vezes, e eu não consigo ver motivos para o Pico hoje ser a quarta opção do clube do Remo. E até um discurso que a gente teve na semana passada, aliás, na terça-feira, segunda-feira, que terça não teve programa, em relação ao desempenho que o Paysandu teve contra o Barra. Para mim, o Paysandu contra o Barra, ele teve volume, mas não teve criação de chances claras, e as chances que ele teve, que não foram tão claras, ele não aproveitou. O Bahia ontem foi bem parecido, só que o Bahia no começo ele tem uma chance clara, que é aquela bola na trave do Acevedo, se eu não me engano, e depois ele só vai ter uma chance clara lá no segundo tempo, porque nem o gol que o Remo toma foi uma chance assim, pra mim o Marlon, cara, bobeou feio naquele gol, não dava pra deixar o William José livre na área do jeito que o Remo deixou, mas o Bahia teve pouquíssimas chances no jogo também, apesar de ter muito volume. Então volume, eu repito, ter volume de jogo, pra mim, não significa jogar bem, não significa atacar bem, tá tendo volume de jogo. O Bahia teve um volume de jogo enorme ontem, só que ele finalizou 12 vezes no gol. Então, será que o volume transformou de fato no número de finalizações que o Bahia queria? Por que o Bahia não conseguiu transformar esse volume de finalizações? Porque o Remo defendeu bem. Na proposta do Remo, que é a principal forma do Léo Condé jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo se defendeu bem no geral. E aí, claro, tu enfrentando adversários de um alto nível, eles vão conseguir alguns lances para te incomodar. Teve defesa do Marcelo Rangel no primeiro tempo, 2 vezes, mas se a gente for pegar o segundo tempo, Yuri, o Bahia praticamente não assustou o Remo em termos ofensivos. Foi outro Bahia, né? Não teve futebol que ameaçasse o time do Remo ali no segundo tempo. Tive a impressão até que o jogo deu uma esfriada. Sim. Só que aí pareceu que o Remo sentiu um pouco o momento e começou a avançar mais, né? Vamos falar sobre Marcelinho, Mata Fortes. Tá merecido, né? Eu entrei nas redes sociais hoje, só o que eu vi foi: será que o Marcelinho dormiu bem essa noite? Já tomou café da manhã? Tá nas graças da galera. Tá jogando muito nos últimos jogos, né? Sim. Desde o jogo contra o Vasco ali, ele faz uma partida excelente contra o Vasco. E de lá pra cá, vem jogando muito. E esse Marcelinho aí, hein?
Marcelinho que no ano passado ele chega como... É importante te lembrar. 2024 do Marcelinho, ele termina como o melhor lateral direito da Série B. Ele chega no Remo como o melhor lateral direito da Série B. E isso ele já teve ali um impacto bem interessante. Tem um momento da temporada que ele cai um pouquinho, é verdade, mas ele volta e consegue ser esse lateral extremamente importante na Série B do ano passado também. Então ele foi o melhor lateral da Série B 2024, foi um dos melhores da Série B 2025. O Remo renova com ele ali no início de dezembro. E tinha gente que questionou, pô, Marcelinho e tudo mais, não foi nem absoluto na Série B, mas ele conseguiu trazer uma questão que lembra muito, acho que a época ali do João Vieira no Paysandu, porque ele era um lateral, um jogador que tu fala, pô, esse cara é da Série B, tinha um rótulo de ser, esse cara é da Série B. Eu cito o João Vieira porque no ano que ele estoura no Paysandu, ele chega com uma 6ª opção de meio de campo no Paysandu, ele vira o ano no Paysandu e vira o ano com uma 6ª opção de meio de campo no Paysandu. O Marcelinho vira o ano, tu pensou, pô, o Remo ele vai ter o Marcelinho como um reserva e o Remo vai trazer laterais da Série A. E vai trazer jogadores da Série A para colocar o Marcelinho no banco. E traz o João Lucas e, de fato, o Marcelinho vira o reserva do João Lucas. O João Lucas era um lateral muito mais defensivo. E aí o Marcelinho aproveita essa oportunidade e toma conta da lateral direita. Porque se o João Lucas voltasse agora, coisa que não vai acontecer, só a temporada que vem, o titular do Remo hoje é o Marcelinho. Porque ele é um cara que melhorou defensivamente, dentro dessa ideia do Léo Condé de muitas vezes ficar lá atrás, defendendo. Quando o Marcelinho joga na lateral, ele consegue entregar bons números defensivos e aí ele tem a característica natural dele, que é a ofensividade. Ele entrega isso. Tanto que ontem, cara, eu estava até conferindo aqui, ele começa a correr na hora que ele estava marcando o lateral esquerdo do Bahia, que vai avançar. Vem o passe do zagueiro do Bahia, não fugiu o nome agora do jogador do Bahia que erra esse passe. Isso aos 49 do segundo tempo, quase 50 do segundo tempo. Ele sai para dar o bote, intercepta o passe de trás do meio de campo e corre. Ele corre ali meio campo, mais uns 10% do campo do Remo. Me corrija se eu estiver errado, que ele percebe que o passe já vem errado, que ele começa a correr antes do jogador do Bahia dominar. Porque ele percebe que ele não ia dominar bem ali. E aí o jogador ele intercepta o passe, vem um passe, o jogador toca a bola no pé. Ele vai dar o passe, o Marcelinho antecipa esse passe e intercepta. Porque o jogador do Bahia ele acaba dando passe no peito do Marcelinho. E nessa o Marcelinho ganha ali, consegue dominar e contra-atacar. E o Aleph Manga fez o gol. O Ot Neto comentou aqui. Eu vi um comentário no chat também. A galera falando, pô, o Manga quase erra o gol. O Manga quase perde o gol. Cara, se ele perdesse esse gol... ainda, na verdade. Se ele perde esse gol, aí realmente ficaria difícil pro Aleph Manga. Mas que bom que ele conseguiu fazer esse gol. Que bom que ele conseguiu essa recuperação. Né? Porque ele precisava disso. O Aleph Manga é um jogador, repito, que se ele entregar uns 6 gols na Série A, ontem foi caso Copa do Brasil, mas se ele entregar uns 6 gols na Série A, parece pouco, mas número de atacante de lado na Série A, 6 gols já é um número interessante. Agora imagina fazer um exercício, Manga entregando uns 6 gols, Talhar entregando uns 8 gols, mais sei lá, o Pikachu ou outro jogador entregando 4, 5 gols, o Remo já vai conquistar um número de pontos interessante na Série A, desde que tenha essa segurança defensiva. E ainda vai ter, por exemplo, o Marlon com seus 3 gols de cabeça. Sim, tem Marlon, ali Chamba, com 2, 3. O próprio no meio de campo ali do clube do Remo, Vitor Bueno, que pode fazer. Então, se o Remo conseguir que o Manga seja um cara que entregue alguns gols, tá ótimo, já valeu o custo-benefício. Qual é o problema do Manga? É que ele era titular absoluto do Remo. E eu tenho certeza que o Manga não veio pro Remo jogar a Série A para ser titular absoluto. Eu tenho certeza, porque se alguém no Remo pensou que o Manga viria para ser o titular absoluto, aí eu acho que a avaliação teria sido errada. Mas a informação que eu tenho é que não. O Manga veio para compor elenco, para ser de fato ali uma aposta. E tá bem, se a gente for pegar, se o Manga sair agora do Remo, custo-benefício já valeu. Já entregou pontos na Série A, fez gol ontem que praticamente mata o confronto diante do Bahia, mas não matou. Praticamente matou, mas não matou. É importante a gente trazer esse ponto aqui, mas é isso, cara. E é o Remo conseguir aproveitar isso para sábado, porque se vencer o Cruzeiro, aí sim vai ter o Condé vai ter uma gordura interessante, porque ontem já estava vendo, pô, se o Remo perder pro Bahia e perder pro Cruzeiro, já era pro Condé. Agora que ele ganhou o Bahia, imagino que essa pressão vai diminuir, né, Yuri? E já falando em Cruzeiro, Mataus, no fim de semana, né, o Cruzeiro que recentemente, só na última rodada, conseguiu sair da zona do rebaixamento, a qual já figurou na lanterna. O Remo ainda está ali na vice-lanterna com 8 pontos. Se vencer, chega a 11, já fica ali na cabeça junto
encosta no Corinthians. E tem pro pessoal que gosta, por exemplo, desse tipo de estatística, ou até se apegar a esses tabus, o Cruzeiro é freguês do Remo, historicamente, né? São 13 jogos na história dos dois clubes, apenas 2 vitórias do Cruzeiro, 4 empates e 7 vitórias do Remo. Levando em consideração que dá pra dizer que os times estão em fases parecidas, né? O Cruzeiro agora que começou a se recuperar. Acho que a do Cruzeiro é melhor. Ele começou a se recuperar agora. A pressão no Cruzeiro era maior, mas a fase dele é melhor um pouquinho. Ele começou a se recuperar agora, mas vem sem o craque do time, vem sem seu ídolo da posição, Fabrício Bruno. Speed Bruno, famoso. Que saiu já se sabia que ele não ia pra Copa um ano antes da Copa do Mundo. Não entendia porque que ele era convocado. E Matheus Pereira também não vem. Então já é metade desfalcado, do time do Cruzeiro. Levando em consideração esses fatores, Remo embalado, essa freguesia, como é que você vê esse Remo Cruzeiro no Baianão? Levando o fator Baianão também em consideração. Essa é a minha preocupação, porque esse time do Remo é um time que ainda precisa de confiança. Esse time do Remo ainda precisa manter a confiança. Em vários momentos me incomodava, por exemplo, no próprio caso do Aleph Manga, que ele não chutava gol. Pode reparar, vários jogos do Manga, ele pega ali aquela bola pronta para chutar pro gol, ele não chutava. O problema pra mim é que o Manga, ele não tem um tique de centroavante. Eu tava comentando ali com o pessoal da redação outro dia, meus colegas Fábio Will e Ayla, que aquele gol que o Talhari faz no meio de campo contra o Red Bull Bragantino, você pode reparar que o Talhari, ele tem um tique. Ele olha e chuta. Sim. Se o Manga tivesse ali naquela bola, o que ele ia fazer? Ele não ia bater de primeira. Ele ia tentar fintar, ia tentar correr, entendeu? Ele não tem esse tique de bater de primeira. Isso pra mim é um problema, porque ele perde alguns gols dessa forma, né? Deixa eu mandar um alô pro meu primo aqui, o Júnior, tá falando pra gente ir pro gancho. Sou liso, pai. Não dá pra... No próximo, como diz o... No próximo a gente vai. Isso aí é desculpa, provavelmente a primeira... Estarei no Baenão. Estarei no Baenão assistindo a segunda vitória seguida do Clube do Remo pra cima do Cruzeiro. Cara, o momento do Cruzeiro pra mim é melhor do que o do Remo. O Remo ganhou ontem. E foi, não vou dizer que foi zebra, mas foi surpreendente a vitória do Remo. Talvez o 3-1 seja zebra. Mas a vitória do Remo não foi zebra. Foi um jogo, porque o Bahia, um tempão que não perdia. Acho que a última vez que perdeu em casa foi pro Palmeiras nessa temporada, que é um time que a gente imagina que vai brigar lá em cima na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Bahia, só uma informação, não perdia 2 partidas seguidas há mais de 2 anos, tá? Verdade. Mas também nos últimos meses aí, vitória, derrota, né? Também não tava numa fase tão segura assim. Mas em relação ao jogo de sábado, minha preocupação com o Baenão é como esse time do Remo vai reagir. Como esse time do Remo vai seguir dentro da partida, porque é uma equipe que precisa ter consistência. Hoje, eu não consigo dizer que o Remo tem consistência, porque o time que toma 4-2 do Bragantino é o time que ganha 3-1 do Bahia. O time que amassa o Grêmio na arena no primeiro tempo é o time que recua todinho para enfrentar o Vasco aqui em Belém e só vai conseguir jogar de fato ali bem quando no finalzinho do jogo ele vai para cima com tudo e o Vasco dá aquela recuada. Então é essa minha preocupação, que eu não consigo dizer que o Remo tem uma consistência, que o Remo tem uma regularidade. Nem toda regularidade é boa, é verdade, mas esse time do Remo ainda precisa mostrar um caminho. O Remo vai ganhar os pontos se fechando. O Remo vai ganhar os pontos conseguindo essa característica defensiva que o Condé já mostrou que é uma ideia que ele consegue fazer. Beleza, vai dar para fazer isso em jogos em Belém? Não sei se contra o Cruzeiro, porque o time do Cruzeiro, ele também é um time que muitas vezes usa um jogo direto, pela característica natural de alguns de seus jogadores. É um time que tecnicamente é acima do Remo, mas é um time também que, se precisar jogar direto, ele joga direto. Ano passado, o Cruzeiro, quando era treinado pelo Jardim, tinha essa característica natural muito pela característica dos jogadores também. Então, ver como é que vai ser a situação do Remo dentro de Belém, porque é uma equipe que a gente ainda não viu a segurança de que dentro de casa vai ter uma boa atuação. Tanto que, se a gente for pegar os melhores momentos do Remo, desde aquele jogo contra o Bahia, os melhores jogos do Remo foram fora de casa. Os melhores momentos do Remo foram fora de casa. O primeiro tempo contra o Grêmio e o jogo de ontem contra o Bahia. Dentro de casa, ainda é um time que precisa se provar. E aí, aproveitar o momento que teve ontem, de confiança no máximo, aproveitar esse momento, a torcida vai empolgar. Eu gosto de dizer que
Aqui, no caso, inclusive, da torcida do Clube do Remo, o torcedor não precisa ser convencido de ir ao estádio, o torcedor não precisa ser convencido de ir, ele muitas vezes ele é convencido a não ir, quando a galera acaba afastando o torcedor do estádio. E no Remo, o jogador, no Bainão principalmente, os jogadores vão ser potencializados pelo que a torcida fizer, mas eles vão ser potencializados. A torcida não vai fazer ninguém virar craque, mas a torcida vai potencializar o que aquele cara entregar. Se o cara entrar nervoso, a torcida vai deixar ele mais nervoso. Se o cara entrar confiante, a torcida vai deixar ele mais confiante. Então a torcida vai potencializar o que o cara for fazer. E aí, a expectativa do Remo é essa. Como esse Remo vai lidar com um Bainão lotado? Repito, vão ter que dar um jeito de caber 30 mil pessoas no Bainão, porque o que vai ter de torcedor que vai, provavelmente ao redor do Bainão vai estar lotado de torcedor que vai estar lá fora acompanhando o jogo ali, a rua vai estar travada naquele momento, porque é um jogo importantíssimo para o Remo ter a tal virada de chave na Série A do Campeonato Brasileiro.